Aí nós temos aqui o ponto número 3, que fala sobre o pecado nos faz filhos da ira. Olha só o que o pecado é capaz de fazer a um ser humano, transformar ele em filhos da ira. Mas por quê? Vamos entender. Quando o apóstolo Paulo ele se refere ao termo filhos da ira, a gente logo vê aqui que é o inverso dos filhos de Deus. Como? Primeiro, filhos da ira é o filho original da desobediência. É o estado do homem não salvo e condenado pela sua própria natureza. Veja bem que, por consequência do ato pecaminoso através da desobediência de Adão, todos os homens pecaram. Por isso, agora, a partir de então, todas aquelas pessoas que nascem no estado original, que é o estado de pecado. Por isso, ela precisa aceitar Jesus, descer às águas batismais para confessar que agora ele está aceitando esse novo processo do novo nascimento e daí buscar uma nova vida em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, os filhos da ira, ele é o estado original do ser humano na sua natureza pecaminosa. E os filhos de Deus é a mudança que acontece através da adoção. Olha só que maravilha. Por meio de Cristo, nos tornando filhos e herdeiros de Deus. Então, olha só, nós nascemos como filhos da ira, tá? Então, uma pessoa que não confessa que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, ele está realmente sentenciado a ser condenado e morto, né? Tanto espiritualmente como também fisicamente. Quando ele partir daqui dessa terra, ele pode estar então sendo encaminhado ao inferno, porque ele realmente negou aceitar a Cristo na sua vida. Então ele nasceu no estado pecaminoso e morreu no estado pecaminoso. Mas se ainda no estado pecaminoso ele der ouvido ao evangelho, à pregação do evangelho e aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, conforme está escrito lá em Romanos, se com tua boca tu confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então olha só, tem que confessar e tem que crer para que ele possa ter o perdão dos pecados e também ter a sua salvação garantida. Aí, através desse ato, ele passa então a ser adotado como filho. E adotado como filho, ele passa então a ser herdeiro de Deus, herdeiro da vida eterna. Uma observação muito importante, que essa atitude aí de aceitar a Jesus como Salvador, elimina todo vestígio de condenação. Então, por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, olha só, no ponto número 1 dessa lição, nós aprendemos aqui a respeito dos mortos no pecado, no estado pecaminoso. O pecado mata espiritualmente, porque ele é uma consequência do pecado. Ele faz aqui uma comparação, uma tipologia entre a morte física e a morte espiritual. Da mesma forma que a morte física afasta, separa a alma do corpo, também a morte espiritual separa o homem de Deus, tá? E Satanás e a vida pecaminosa é o relacionamento que Satanás tem com a nossa natureza, tá? Enquanto nós estivermos na nossa natureza pecaminosa, nós corremos o risco de ser influenciado por ele. E o pecado que nos faz filhos da ira, tá? Então, as pessoas nasceram no pecado como filhos da ira, mas também podem ser adotados por Cristo Jesus e serem chamados filhos, como João disse lá no capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, ser feito filho de Deus é receber a certidão de adoção. E aí, como ele usa o termo Abba Pai. Então, nós aceitamos a Jesus como Salvador e nós passamos a ser filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe você nesse primeiro tópico da nossa lição, que você possa assistir, ouvir um corte aí do primeiro vídeo, mas você vai acompanhar e concluir esse primeiro tópico aí com esse vídeo agora, e a gente fecha o primeiro tópico da nossa lição. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode acrescentar aí no nosso grupo
para que a gente possa trazer o mais rápido possível aí a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você em nome de Jesus.